Aí você desvira, né? Pode ser curto na caixa ou então tá solto o plug, aí você desvira. Se ligar, então você vai ter que trocar o botão power. Ou de caixa, né? Que pode ser não o botão power, porque quando você vira de um lado e de outro, ele vai ligar, porque ele é fase mais e menos, né? Na placa. E aí pode ser curto na caixa. As pessoas descartam por causa disso, porque não sabem esses detalhes. DDR1, ele é de um jeito. DDR2, os defeitos é outro. Já o DDR3, ele é mais fácil, só que os defeitos são mais simples. Só que se você não entender o DDR1 do DDR2, o DDR3 você se confunde. Você quer um pouco diferente. Os defeitos são o mesmo, só que tem a sua... Cada um é de um jeito. DDR1 era mais complicado, porque tinha o IDE, tinha o jumper. A memória entrava até direto. DDR2 era as memórias, né? Você tinha que pôr 32 bits ou 64, que não tinha no DDR1. E o DDR3 tem esses conflitos, porém a memória vai direto e tem esse negócio do jumper. Aí no caso aqui, esses quatro é para você pôr o bip, né? Mas eu não preciso porque eu já sei como acontece. Mas aí o bip ele vai te falar se é a memória ou não, ou algum outro componente da placa. Algumas placas de hoje, a maioria, acontece isso, por isso que jogam tudo fora e compram outro. No caso, isso aqui é comprado de empresas que troca frota, né? Troca tudo. E vai para esse lugar, eu compro de vez em quando. E dá para fazer isso aqui. Mas como está um pouquinho caro, né? Hoje em dia não tá na crise, né? Então não tá compensando tanto. Mas se for para você mesmo, como tem 6 SATAs, dá para me fazer o que eu quero. Então, e como é AMD, só que é o seguinte, tá vendo? Muitas das placas, tá? Tem esses pequenos, acho que é transistor que chama. Então, peraí. Acho que é isso aí. Então, se estragar algum desse, quebrar, a placa ela fica com defeito, tá? DDR2 também tinha. DDR3 acaba tendo mais, né? São bem pequenos. Se quebrar, aí começa a dar defeito na placa. Algumas placas funcionam, mas sempre com algum defeito. E se você saber os defeitos, dá para você usar a placa um bom tempo. Você só aprende tendo esse monte de coisas que eu tenho mesmo, um monte de computadores. Esse aqui está reiniciando, eu tenho que trocar a placa. Essa placa eu tirei dali. E depois eu troco e você vai aprendendo mais. Não adianta você pegar um DDR3, achar que vai aprender e beleza. Você pode até aprender tudo. É mais fácil, é só ligar e pronto. Só que quando você quiser um DDR2, você não vai se atrapalhar tudo. Então tem que ser DDR1, DDR2 e DDR3. Porque você vai entender que os DDR2 tem os IDE, né? E aí dá para você aproveitar os HD. Hoje, nos DDR3, esse ainda tem de SATA de HD. Mas alguns já, DDR3, DDR4, e já tem acho que até o 5, a memória é aqueles... O HD é igual de memória. Aí você só encaixa e usa 1 tera, 2 tera. Mas eu ainda uso
Eu ainda prefiro HD assim. Só não pode cair o HD, né? Senão... Então aqui é isso. Deu defeito. Não ligou, né? Você vai virar. E ligou novamente. Você deixa. Monto, eu vou montar, né? Se não ligar. Então eu vou virando os fios até ver onde é o problema. Então, depois eu vejo se é na caixa ou fio. Aí eu vejo qual que é o problema. E aí eu troco os fios ou só inverto. Porque assim, quando você liga os DDR2, um DDR1, é um tipo de problema. São mais fáceis ligar. Já o DDR3, você acha que é a memória, que pode ser um monte de coisa, até o ponto norte ou ponto sul. Mas não, é o fio. Esse outro aqui também aconteceu isso aqui. Não ligava, eu achei que era eu achei que era a placa, né? Aí eu troquei os fios, coloquei os fios pendurados atrás até, eu troquei de caixa recentemente. E era os fios. E às vezes pode ligar, tá? E depois com o tempo dá problema nos fios. Então tem essa também. Se a placa ligou, beleza, uns dias, e aí parou. Aí pode ser o fio, você troca, e aí funciona. Quando você comprar um DDR3, uma placa, e for fazer isso, você vai nos fios. Ligou, aí depois você vê a memória, porque assim, a memória ela desconfigura, os pentes de memória, dependendo da placa, ele vai reconhecer um só ou os dois. Se tiver dando algum conflito com o HD ou tá com algum erro, você tem que formatar e dar conflito na memória e só reconhece um pente. Pode ser também dar conflito na placa de vídeo, mas é raramente. Mas DDR3 é assim. DDR2 também, mas muda um pouco. DDR3 ele identifica mais. Então, espero ter explicado bastante coisa. Não é um bicho de 7 cabeças. Porém, não é tão fácil assim, né? Se fosse todo mundo sabia fazer, os detalhes, né? Interpretar a máquina, o computador em geral, né? Quando você começa, você vai em vários defeitos. Mas quando você já tá sabendo, já tem 1 ou 2 anos mexendo em computadores, você já sabe, já vai no problema, já vai no problema direto. Então, vai ficando por aqui e até um outro vídeo. Fui.